Bom dia, senhores vereadores, vereadoras. Somos, pelo painel, 34 vereadores aqui presentes. Meu nome é Wagner, eu sou professor da rede municipal. Atualmente estou na direção do SISMAC, que é o Sindicato dos Professores aqui de Curitiba. O que nos traz aqui hoje? Então, todo mundo deve ter acompanhado que a nossa categoria fez 6 dias de greve. Um dos dias a gente veio aqui. O que nos traz, então? Primeiramente, há um plano que não vem sendo cumprido desde dezembro do ano passado. Plano de carreiras dos professores. Estamos sem plano. É isso que está colocado até o momento, apesar de estar na lei. Há também um rombo de professores e trabalhadores da educação muito grande na rede municipal, estimado em cerca de 1.000 servidores só na educação. Então, escolas que não têm inspetores, escolas que estão sem professores. As duas pautas que nos trazem aqui hoje, que foi deliberado para os professores na Assembleia entrar em greve por conta desses 2 itens. E também se somando a uma mobilização nacional contra a reforma da Previdência, que foi no dia 15, início da nossa greve. Mas não só isso. Desde o começo do ano, inúmeros anúncios da atual gestão de que virá um programa de ajuste fiscal ao que a gente apelida de pacotaço, nos modelos de que Beto Richa trouxe aqui para os trabalhadores e servidores do Estado. Então é isso que nos traz aqui hoje. Então a ideia é a gente esclarecer, de forma a tirar as dúvidas do que isso significa no atual momento que estamos vivendo. Primeiro, a direção do sindicato tentou negociar uma reunião já com a equipe de transição do atual prefeito, porque algumas pessoas falam que o sindicato não está disposto a dialogar. Então, ano passado ainda, com a equipe de transição, tentamos 2 reuniões, as 2 reuniões não aconteceram. Foi acontecer a primeira reunião no começo desse ano, aonde não teve nenhuma resposta, porque diz que precisava do anúncio econômico do prefeito. Feito o anúncio do balanço econômico da cidade, continuamos sem resposta. Aquele anúncio que o Greca fez, falando que tinha uma dívida enorme. E aí, o último momento que tivemos foi com o prefeito, como a Josete apontou aqui, foi uma conversa, não foi uma negociação. Então, isso motiva a greve, isso motiva hoje esse movimento que veste essa camiseta preta, estar tomando as ruas, como vocês têm visto no Jardim Botânico, durante os 6 dias de greve, e ontem que o prefeito não cortou o bolo, nenhum secretário apareceu na foto, porque tiveram medo de nos enfrentar no Parque Barigui ontem, mais de 300 trabalhadores lá, tentando conversar com o prefeito que não apareceu. E esse é um movimento que vai crescer, continua crescendo, e aonde o prefeito for, nós estaremos atrás. E todos aqueles que votarem contra nós, também estaremos cobrando uma posição. Esse é o movimento que está crescendo hoje. Em relação às negociações, é isso. O que tivemos foi uma última reunião com o prefeito. Em relação à justificativa que vem sendo dada, o prefeito fala de uma dívida de 1,2 bilhões no município. Dessa dívida, diz ele, porque não teve nenhuma auditoria de algum órgão independente da prefeitura, que 500 milhões, em média, quase 500 milhões, meio bilhão, correu por fora. Para nós, ele fala que o plano de carreiras, aprovado aqui em 2014, e 60% dos vereadores continuam na casa, aprovaram esse plano, só 40% foi trocado, a gente acompanhou isso. Então, a maioria, mais da metade dos vereadores aprovaram o plano em 2014. O prefeito diz que isso foi um cheque sem fundo que o antigo prefeito deu a gente. Na prática, ele está dizendo outra coisa. Ele está dizendo que a LOA de 2014, que a LOA de 2015, que a LOA geralmente na sala de aula, eu peço para os alunos terem mais paciência, eles têm. Professora, por gentileza, professora, nós estamos ouvindo o sindicato
Não, por favor, é porque nós, vereadora, no momento, ok. Tá. Vamos continuar. Serginho, okay, obrigado. então só peça daí Wagner, o pessoal pode até conversar, mas conversa baixinho e não aqui na frente, que eu acho que atrapalha. Não atrapalha, pessoal? Wagner, atrapalha conversar aqui na frente, né? Qual a palavra, Wagner? Então continua. Tá. Pessoal, na prática o prefeito está dizendo que essa Câmara Municipal deu um cheque sem fundo na LOA orçamentária, principalmente na LOA orçamentária de 2017. É isso que o prefeito está falando para cada um de vocês aqui, principalmente mais da metade dos vereadores que estavam aqui o ano passado e aprovaram essa lei. É um cheque sem fundo, a gente se pergunta aos senhores vereadores, porque é isso que ele está falando. O orçamento da educação subiu para 30%. Será que é um cheque sem fundo aprovado nessa casa? Isso é um dos itens. A outra que eu acho que é bem importante e diz respeito a cada um de vocês aqui. Segundo o prefeito, há uma dívida do antigo prefeito, estimada em quase R$500 bilhão, que correu por fora. Certo? A Câmara Municipal, ao assumir esse discurso como verdadeiro, na nossa opinião, está assumindo também a incompetência no seu papel de ter fiscalizado as contas da prefeitura do último ano. Não é uma dívida que se faz do dia para a noite. Essa é uma dívida de R$500 bilhão, estimada ao longo de 2016. A gente se pergunta, qual é o papel dessa casa, que deixou, caso essa dívida se realize, seja verdade e endossada pelos órgãos competentes, se ela de fato existir, como foi a atuação de cada um aqui dentro. Eu acho que vai ficar difícil justificar o voto em qualquer programa de ajuste fiscal que retire direitos dos trabalhadores do município, tendo em vista essa suposta dívida que correu por fora, inclusive por fora dos olhos dos senhores vereadores. Nós estamos acompanhando isso. A gente, inclusive, ainda não acha que temos que aceitar esse discurso, uma vez que essa dívida ainda não foi avaliada, e simplesmente é o executivo que vem alardeando ela. Da outra parte da dívida, que diz que está reconhecida, mais da metade dela é uma dívida que não é para 2017, é uma dívida parcelada, sendo a maior parte dessa dívida com o Fundo de Aposentadoria dos Servidores. Ou seja, ele está tentando dizer que boa parte da dívida é para 2017. Não é verdade. A maior parte dessa dívida está parcelada, que é a dívida com nossa aposentadoria, os atrasos que a antiga gestão fez e essa gestão segue não pagando. Então, não é assim, como o prefeito disse, que estamos em 2017 com a corda no pescoço. A segunda maior dívida, a terceira e a quarta, são com a iniciativa privada, com as empresas de terceirização, com o ICI, Risotolândia e outras entidades privadas. Então, é importante acompanhar o andamento disso. Outra coisa que vem sendo muito dito por aí, principalmente pela equipe econômica do prefeito. Há um discurso, na carona do discurso do governo federal, e o discurso é o mesmo, não precisa nem inventar outro, de que existe um rombo no Instituto de Previdência dos Servidores aqui de Curitiba, no IPMC. Foi o mesmo discurso usado pelo governo estadual na época. Pessoal, é bem importante reforçar aqui. Eu sou membro do Conselho de Administração desse instituto há mais de um ano. A gente tem um dos 30 melhores institutos de previdência do Brasil. O IPMC foi eleito um dos 30 melhores, isso ano passado. Eu quero saber como é que se cria um rombo de um ano para o outro. Nós temos um patrimônio de 2,3 bilhões depositados em aplicações no nosso fundo. Nenhum centavo desse dinheiro aplicado é usado para pagar a aposentadoria. Sabiam disso? A aposentadoria é paga com os 22% da patronal, que foi atrasado em dezembro do ano passado, mais os 11% dos trabalhadores do município, mais a lei do aporte que está atrasada.
Só um minutinho, Wagner. Mais 5 minutos, tá? Foram. Alô? Tentando ser mais objetivo, então. Isso significa que o nosso IPMC não tem rombo. Se há um suposto rombo, esse rombo é na prefeitura, certo? E aí eu pergunto, é com a aposentadoria dos trabalhadores que não tem rombo que a gente quer resolver o rombo que diz ter na prefeitura? Então, primeiro é bom esclarecer isso. Se há um rombo aqui, esse rombo é na prefeitura e não na autarquia, que é o IPMC, independente do executivo, dos trabalhadores. Para tanto, quem é o presidente hoje do nosso fundo de pensão, do nosso IPMC? É José Luiz Rauen, do Sindicato das Empresas de Pensão Privadas Fechadas Nacional. Lembrando que a diretoria financeira e a diretoria de previdência do ano passado eram servidores públicos, não são mais. Contrariando o discurso de que falta dinheiro, por que você tira 2 servidores públicos que administravam e muito bem o nosso IPMC? Colocaram ele entre os 30 melhores fundos do país. Tira os 2 e contrata 2 cargos comissionados diretamente ligados aos bancos, diretamente ligados à iniciativa privada, um agora na diretoria financeira e o outro na diretoria de previdência. Cargos comissionados. Eu quero que alguém explique para mim aonde que está a crise que você tira 2 servidores públicos para gastar com 2 cargos comissionados. Propostas do prefeito e do presidente do IPMC ao nosso IPMC. Primeira, querem sacar R$500 bilhão do nosso fundo com uma manobra legislativa, que a gente chama. Querem dizer que havia um repasse equivocado e querem cobrar esse repasse de forma retroativa. Isso, nas nossas contas, anunciado nos jornais, está sendo falado de um valor de R$500 bilhão. 500 milhões para um fundo que tem 2 bilhões e 3, é quase um quarto do fundo. Saque, pega de um dia para a noite. Aí sim vai ter um rombo no IPMC, se isso acontecer. Falam de um fundo de pensão complementar e a palavra que eles não falam, privado. É bem importante destacar isso. Querem criar isso para os novos servidores. Ou seja, nós não seremos atingidos. Calma aí. Em tese, sim. Os novos que vão entrar que vão poder aderir ao fundo de pensão privada, complementar, certo? Só que para isso, não se entra num fundo sem dinheiro, correto? Vocês vão autorizar que o executivo coloque agora um aporte inicial nesse fundo num cenário de crise? Porque para um fundo começar, ele precisa ter um lastro financeiro. Quem que vai pagar esse lastro financeiro agora num cenário de crise? A prefeitura. Esse projeto vai dar entrada aqui, vocês vão ver que aporte financeiro eles vão querer fazer, contrariando o discurso da administração. Os novos serão atingidos. Mas fica a pergunta, no meu caso, no caso aqui, quando a gente estiver aposentando, quem vai pagar a nossa aposentadoria, sendo que agora os novos que estão entrando terão um teto e o IPMC vai ter uma arrecadação reduzida e muito? Fica a insegurança com hoje aqueles que não serão atingidos, mas como esses serão pagos, uma vez que os novos estão vindo com teto de aposentadoria e o valor da contribuição lá embaixo. Para acabar então, querem também pegar a dívida existente hoje. Todo mundo sabe que tem uma parcelada e uma que nem está parcelada ainda. Que pelo Ministério da Previdência temos 60 meses para parcelar. O prefeito agora, Greca, quer jogar esse parcelamento para 35 anos, colocando essa dívida passada, que é uma dívida existente, uma que já está parcelada e a outra que ainda não, como agora o que se chama de uma dívida atuarial, ou em outras palavras, uma dívida futura. Legal, eu pego uma dívida do passado, projeto ela para 35 anos. É isso que eles querem fazer. E também aumentar de 11% para 14% a contribuição dos servidores e 28% para a prefeitura. Mas a prefeitura não está quebrada? Como é que você vai aumentar para 28% da prefeitura? Parece que esse aumento vem só para a gente, na prática. Pessoal, então agradecer o espaço,
é isso que a gente tem para trazer, e os magistrados. Obrigado. Com a palavra, a senhora Rejane Soldante, tesoureira do SIGMUG, Sindicato dos Guardas Municipais de Curitiba. 10 minutos, Rejane. Bom dia a todos. Bom dia, presidente. Bom dia a todos os vereadores e vereadoras. Meu nome é Rejane, sou diretora financeira do Sindicato da Guarda Municipal de Curitiba. Mas antes de ser diretora financeira de um sindicato, ser sindicalista, eu sou mulher, sou mãe, sou guarda municipal, sou servidora pública. É importante eu falar isso porque muitas vezes as pessoas olham para nós, sindicalistas, e vê aquela roupagem já, daqueles conceitos que a gente já conhece. Mas eu quero deixar bem claro que nós estamos aqui para fazer uma discussão técnica. Nós queremos pontuar aquilo que a administração vem alegando ser verdade. Nós queremos discutir alguns pontos que não estão sendo discutidos. Queremos trazer as claras. Hoje nós fomos surpreendidos com uma matéria na Gazeta do Povo de algo que primeiro deveria ser discutido com os servidores. Primeiro deveria ser discutido com os representantes das categorias. Primeiro deveria ser trazido a apreciação de vocês. Mas não. Está adiantado aqui um pacote que nós intitulamos de maldade, que nem sequer foi discutido com os servidores. E isso nos gera insegurança, isso nos gera medo. Eu queria dividir a minha fala aqui em dois momentos. Um primeiro momento falando dos planos de carreira. Hoje eu fui interpelada pelo líder do prefeito, o vereador Pier. Quando eu mostrei a matéria para ele, ele comentou: nossa, mas vocês tiveram um plano de carreira muito bom aprovado, vocês não têm que reclamar. Veja só, é importante a gente deixar bem claro que o plano de carreira da Guarda, que foi construído aí a 4 mãos, quando a gente levou a proposta do plano de carreira da Guarda, era justamente para mostrar para a administração que ela estava fazendo um investimento que ela não estava tendo retorno. Por quê? O plano de carreira da Guarda possui essa metodologia que é para fixar o servidor dentro da carreira. A prefeitura investe num servidor, na Guarda Municipal, para formar um guarda municipal, algo em torno de R$ 8.000. Só que o que acontecia? O candidato passava na prova, passava no concurso, fazia o curso de formação, a prefeitura tinha que ter esse gasto com esse servidor, só que na sequência, como ele não via uma perspectiva de crescimento dentro da carreira, ele não tinha uma perspectiva de se fixar na carreira, ele fazia um outro concurso e todo aquele investimento que a prefeitura investiu foi por terra. Foi por isso que foi apresentado o plano de carreira nos moldes em que está. E agora nós vemos uma notícia dizendo que o plano de carreira da Guarda será revisto. Quando nós apresentamos o plano, foi pensando justamente em garantir uma maior efetividade do investimento público. Não foi simplesmente para trazer benesses, para seja lá quem for. É para fixar esse investimento dentro da prefeitura. Agora, sobre a justificativa que a prefeitura está quebrada, que não tem orçamento, veja só, o orçamento do ano passado para esse ano, ele foi aprovado por 60% de vocês, foi feito com um acréscimo de 9,25%. A inflação está fechando em 4,65%. Então, na realidade, o reajuste dos servidores já estava previsto na folha. A administração alega que não. O plano de carreira da Guarda era um plano que estava efetivamente implantado. Inclusive, as progressões dentro desse plano já estavam acontecendo. Já está previsto no orçamento. E a prefeitura agora alega que não tem dinheiro para pagar. Então, tem alguma coisa errada. Ou o orçamento que foi aprovado aqui por vocês continha erros, equívocos, inverdades, ou tem alguma coisa errada. E é isso que a gente quer discutir.
É isso que tem que ser mostrado às claras. O que está acontecendo? Aonde que está faltando dinheiro? Nós achamos estranho dizer que está faltando dinheiro, que tem que fazer uma reengenharia orçamentária, sendo que no começo desse ano foi feito um aditivo num contrato com a empresa G5, que faz na realidade, na prática, a prefeitura faz terceirização da segurança do município, de mais de 5 milhões por ano. Por que esse assunto não é trazido à tona na hora de se falar de uma reengenharia orçamentária? É esse um ponto que nós queremos discutir com a administração, que ela não quer discutir. Ela está fugindo do diálogo, do debate. Com relação ao IPMC, nós temos aqui o parecer assinado pelo presidente do IPMC, intitulado de A Previdência dos Servidores de Curitiba, cujo material está sendo utilizado pelo prefeito Rafael Greca para justificar a reengenharia que ele quer fazer dentro do Instituto, e só de antemão nós já verificamos aqui 4 ou 5 inconsistências. Primeira delas, gente, não é segredo para ninguém. Nós estamos aí na iminência de uma reforma da Previdência. A reforma da Previdência, até agora, não sei de notícia de alteração do artigo 24, inciso 12º da Constituição. O que está previsto lá? A União estabelece regras gerais. O município não tem competência de legislar sobre previdência. Nós estamos na iminência de ser alteradas as regras gerais de previdência. Mas, na contramão, o município já está querendo fazer alterações aqui no âmbito do município. No primeiro parágrafo aqui do parecer do presidente, ele fala aqui, olha, que o fato do déficit, um dos fatos do déficit, se dá pelo problema de nós termos aqui 80% de mulheres servidoras. E as mulheres se aposentam antes que os homens. Então, isso geralmente leva a um problema na questão orçamentária. Mas espera aí, nós estamos na iminência, caso seja alterada alguma coisa nesse sentido nas regras gerais, disso mudar. Mas já se está adiantando o processo. Outro ponto que está estabelecido aqui é que a relação dos servidores ativos para os inativos é de 4:1. Fazendo um cálculozinho básico aqui, nós temos que o servidor contribui com 11%, a administração com 22%, isso dá 33%. Se fosse 4:1, essa proporção não poderia ser dessa forma. Teria que ser 132%. Então, está havendo uma inconsistência de números aqui. É isso que nós queremos colocar à discussão. É isso que nós queremos que a administração prove. O cálculo atuarial que foi apresentado para dar base a esse parecer da administração é um cálculo atuarial que não leva em consideração a geração futura. Aí a prefeitura vem alegando que o Ministério da Previdência mudou essa regra. Mas espera aí. De acordo com a nota técnica 12 de 2016, não é simplesmente você desconsiderar a geração futura para toda a base de cálculo. Existem algumas situações que ela pode ser considerada. Isso foi feito? A gente não sabe, porque eles não apresentam. Isso não sabe porque o diálogo não é feito com as categorias, que o diálogo não está sendo feito com as entidades sindicais. É isso que nós queremos trazer à tona. Se você prova que existe um déficit, traga os números. Se você está fazendo isso com base em um cálculo atuarial, nós queremos fazer o contraponto. Só que você tem que apresentar os números, não é simplesmente falar. Com relação à dívida que o Wagner comentou, na última reunião do Conselho de Administração do IPMC, a ata está aqui, e quando a gente fala, a gente traz documento, está aqui, mostrando bem claro que mesmo havendo o discurso que o sistema está deficitário, que existe um déficit no IPMC, a prefeitura quer retirar 500 milhões. Com base no quê? Com base numa interpretação de um dispositivo legal. Gente, não é dessa forma que se faz reorganização orçamentária. Se você alega que o sistema está deficitário, como é que você vai retirar 500 milhões dele?
alegando que foi pago indevidamente com base numa interpretação do dispositivo legal. E engraçado que quem faz essa interpretação do dispositivo legal é o próprio devedor. É o próprio devedor. Tá certo isso? Tá certo? É isso que a gente quer trazer para vocês. Eu não estou aqui com discurso ideológico. Eu nem sigo corrente nenhuma. Não tenho ligação a partido político nenhum. Mas eu sou servidora de carreira. Eu estou aqui há 13 anos. Jane, 5 minutos, por gentileza. Nós estamos aqui defendendo aquilo que é dos servidores. Nós só queremos que a administração venha de forma democrática e traga os números para o debate, traga os números para a discussão, forneça as bases de cálculo para que a gente possa fazer um cálculo atuarial paralelo. O que não pode é o devedor começar a ditar as regras do jogo, gente. Assim não dá. Não pode ser dessa forma. Quando ele fala em necessidade de reengenharia orçamentária com relação aos planos, nós mostramos, nós participamos da elaboração dos planos. Inclusive, o plano de carreira da guarda, eu posso dizer, porque nós foi, sabe, extensamente debatido. Tem uma justificativa de ser. Não está lá de bonito, gente. É justamente para fixar os servidores dentro da carreira. Porque o investimento que a prefeitura estava fazendo não adiantava. É jogar dinheiro à toa. Você vai jogando dinheiro no servidor quando não tem perspectiva de carreira, ele vai para outra carreira. Só para vocês terem uma ideia, a título de exemplo, um guarda municipal que faz concurso na Polícia Civil e fala que era guarda municipal, ele não passa nem a escola de formação, ele já vai direto para a rua. Por quê? Porque ele já tem qualificação. Então a prefeitura estava fazendo, ela estava dando a qualificação para outros entes se beneficiarem com isso. Então, é isso que nós queremos fazer, trazer a questão às claras, trazer o diálogo com questões técnicas. Com questões técnicas. Outro ponto que a gente trouxe aqui, que a gente até verificou, é a questão da dívida. A dívida do Fundo de Previdência, gente, ela tinha sido parcelada em 60 meses. 60. E aqui, nesse mesmo púlpito, o presidente do Sindicato da Guarda Municipal, no ano passado, falou que ia virar uma bola de neve isso daí. Que a prefeitura não ia ter dinheiro para pagar. Mas, é dito e certo, é isso que está acontecendo. Só que a dívida de 60 meses, eles querem transformar isso em 35 anos, que na realidade são 420 meses. De 60 para 420. Você acha que isso é proporcional? Não é proporcional. Mas isso acontece quando? Quando a gente coloca o próprio devedor para negociar os termos do pagamento. Isso não está certo. Na segunda-feira, acho que foi na segunda-feira, eu ouvi até uma fala do líder do prefeito aqui na Câmara, que ele criticou muito os sindicatos com relação àquela reunião lá do Conselho de Administração que foi apresentada nessa proposta. Essa proposta ela foi apresentada nessa reunião do Conselho de Administração, onde nenhum dos representantes dos trabalhadores puderam entrar. Né? É óbvio. Né? Barraram a gente, não poderíamos entrar, porque senão a gente ia trazer essas questões aqui técnicas que eu estou falando à tona, e acho que a prefeitura não quer ter esse diálogo com a gente. O que aconteceu? O líder do prefeito comentou que os sindicatos não quiseram, um membro lá não compareceu e o outro nem apresentou, acho que suplente. O que, na realidade, não é verdade, até porque existiam lá os procuradores, os advogados que estavam legitimamente, que já tinham as procurações, não puderam entrar. Mas, no nosso caso, o Sindicato da Guarda Municipal, desde 2014, a gente está brigando para ter uma cadeira no Conselho de Administração. E a gente não consegue. Por quê? Porque não há interesse da administração em ter um pessoal, crica, né, os sindicatos ali dentro, combatendo com questões técnicas. Eu só queria esclarecer para o líder do governo que o sindicato, que é a categoria da Guarda Municipal, é uma categoria diferenciada. E ela não é representada por nenhum outro sindicato. A nota técnica número 209 de 2014 do Ministério do Trabalho e Emprego
diz aqui claramente que o Sindicato da Guarda Municipal é o legítimo representante da categoria, e a categoria da Guarda Municipal não pode ser representada por nenhum outro sindicato. Então, é por isso que nós estamos brigando por uma cadeira dentro do Conselho de Administração. Esse tipo de questão técnica tem que ser levada à discussão dentro do Conselho, tem que ser trazida à discussão aqui para vocês, tem que ser esclarecido vários pontos desse discurso do governo que não está casando com a realidade. É essa discussão que a gente quer fazer. Mais 30 segundos para você finalizar. Obrigado. Que eles venham e tragam os números, que a gente possa debater isso. Nem cheguei nas questões aí mais apimentadas com relação a cargos comissionados, né? Só na nossa secretaria esse ano, em 20 cargos na SMDS, a gente estimou um custo de despesa anual de quase 3 milhões de reais. Só para vocês terem uma ideia, o valor de investimentos para a Guarda Municipal para o ano todo não chega a... Só isso que eu tenho a dizer. Obrigada. Obrigado. 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 Mais uma vez, registro do senhor Márcio Nunes, administrador da Regional Cajuru, que veio fazer uma solicitação do evento que acontecerá no dia 1º de abril, das 8 às 17 horas. Todos estão convidados para participarem das comemorações do aniversário de 324 anos de Curitiba. Esse é um convite que ele traz a todos os cidadãos. Eu gostaria de fazer 2 observações, já vou passar a palavra ao vereador líder, o prefeito, mas é importante alguns esclarecimentos aos sindicatos, para que os vereadores também não se tornem responsáveis por equívocos cometidos em algumas administrações. Eu quero, assim, pedir licença aos colegas, no sentido de que, se houve equívocos por parte do Executivo, a Câmara ela tem sua atribuição. Primeiramente, nenhuma das contas do prefeito anterior chegou para nós fazermos análise, ou seja, o Tribunal de Contas ainda não nos enviou nenhuma prestação de contas do prefeito anterior. Viu, Wagner? Uma outra atenção que nós estamos tendo, eu pedi para que todos os planos de carreiras que foram aprovados na gestão anterior, nós desarquivássemos e tivéssemos aqui todos os impactos que foram propostos na época que os projetos foram encaminhados para esta Câmara, porque nós analisamos em cima de dados e base de dados que o Executivo nos envia. Por exemplo, se o Executivo nos enviou um dado que hoje ele foge do que está estabelecido aqui, anexado na lei, nós temos que saber que houve por parte do Executivo esse equívoco. Então, nós não queremos entrar nesse mérito ainda, porque as matérias não chegaram na Câmara. Nós estaremos, toda a Câmara e todas as comissões estarão abertos à discussão com os sindicatos quando chegarem os projetos. Nós também estaremos convocando cada secretário de suas pastas responsáveis para que explique cada alteração das leis que estão sendo propostas pelo Executivo. Nós queremos ter esse debate responsável, claro, na mesa. Nós queremos, assim, de fato, debatermos mesmo os projetos que chegarão à Câmara. Então, assim, para que deixe vocês, assim, bem informados que a Câmara não está fugindo desse debate, que ora vai desembocar aqui na Câmara. Nós provavelmente vamos receber. Eu vou passar a palavra ao líder do prefeito, até para que ele faça algum esclarecimento em relação aos projetos que estão sendo propostos, para que vocês saibam como a atual gestão estará encaminhando isso. Então, assim, para que fique muito claro esta informação, aonde é a atribuição, até onde vai a nossa atribuição e o que podemos fazer. Isso é muito importante nós deixarmos claro. Muito importante deixarmos claro que a gestão anterior teve auxílio desta Câmara por mais de 100 milhões que nós devolvemos ao Executivo para que ele fizesse a utilização desses recursos. Mais de 100 milhões, sendo este um valor montante em julho de 58 milhões. E nós, desta casa, anteriormente, sempre pedimos informações oficiais aonde era aplicado o dinheiro. Nós sempre pedimos à gestão anterior aonde foi esse dinheiro,
foi pago, foi para custeio, foi para folha de pagamento, foi para investimentos, e também naquele momento não tivemos a informação a tempo para que tivéssemos esclarecimento. Então, eu falo isso em nome dos vereadores que já estavam no mandato, e eu, inclusive, fui presidente da Comissão de Finanças e Economia. Vocês terão acesso a todos os pedidos de informações que nós fizemos ao Executivo, e com muita demora tivemos as respostas. Então é importante esse esclarecimento para que não paire alguma dúvida que o vereador e a Câmara de Vereadores foi responsável por algum equívoco cometido pelo Executivo. Então a gente quer deixar muito claro isso eu falo em nome de todos os senhores e senhoras vereadores, para que a gente comece esse diálogo assim, com muita franqueza, muita responsabilidade, ouvindo vocês, ok? Então, com a palavra, o líder do prefeito, Pia Petruscello. Bom dia a todos, uma ótima semana. Eu gostaria de fazer alguns contrapontos aqui nas falas que foram feitas na sequência e dizer que nós vamos, como disse o presidente Serginho, estar debater esses projetos de lei aqui na casa com toda a transparência, toda a tranquilidade, como sempre foi desde a época da gestão do presidente Salamuni, passando pelo presidente Ailton e agora na presidência do nosso vereador Sérgio Balaguer. Eu só quero dizer, primeiro, Jane, que eu não te interpelei, eu fui interpelado. Você sequer me deu bom dia e já me mostrou a Gazeta, mostrando que a Gazeta tinha colocado, e eu disse realmente isso, que a Guarda teve um ótimo plano, tanto é que nós votamos aqui um plano merecido, por conta de que, inclusive, o teto da Guarda era um dos mais baixos que nós tínhamos na gestão passada. Historicamente deveria ter sido feito alguns planos assim para melhorar, e a Guarda foi contemplada nesse sentido. Então, e nós votamos aqui esse plano da Guarda, inclusive acho que a grande maioria que está aqui lembra desses episódios, e eu particularmente fiz até a época um pronunciamento favorável, e continuo fazendo esse pronunciamento favorável sem nenhum problema nenhum. Só deixar claro que, então, eu não interpelei, eu fui interpelado. São duas coisas diferentes, só para fazer a primeira correção. A segunda correção é de que ninguém tem o direito de subir aqui e ameaçar vereador. Quem quiser subir aqui, ganha a eleição, participa de um processo democrático, se filia a um partido político, faz o contraponto, vem aqui e discute. Agora, ameaçar é muito profundo, é muito pesado. Porque isso não... Se votarem contra, se acontecer... Uma vez um policial militar fez isso aqui conosco na votação da cerveja. Nunca vi nada tão... Chegou a dizer que, inclusive, o nome dos vereadores que votassem a favor da cerveja em estádio iam ser colocados na capa da Gazeta. Então, com todo respeito aos sindicalistas, nós sempre os recebemos, eu particularmente recebi, inclusive, na minha sala. Eu acho que o tom de ameaça não precisa existir nesse momento em que o país está atravessando uma série de dificuldades e a cidade também. Eu acho que o mais importante nesse momento agora é discutir, debater, tratar realmente de ver quais são os pontos da cidade que nós vamos atingir com esse momento. Eu entendo que é uma reivindicação dos senhores absolutamente justa. Os professores da cidade merecem todo o nosso respeito e o nosso carinho. Acho que por parte dos 38 vereadores que coadunam da minha fala, tenho certeza disso. Mas o momento que a cidade, que o país atravessa, exigem algumas medidas. O prefeito em nenhum momento disse que não irá cumprir o plano. Ele disse, eu estava lá na fala, de que neste momento... há uma dificuldade em se cumprir o plano, que o ex-prefeito Gustavo Fruito, qual fiz parte da base de apoio, tenho muito orgulho disso, sempre disse, talvez esse seja o motivo real até pelo qual eu seja líder do prefeito Rafael Greca, é que eu nunca menti. Eu sempre tive uma posição muito clara, e quando as pessoas têm posições claras, nunca fica no limbo, porque quando você fica no limbo, você nunca sabe que tipo de pessoa pode esperar.
daquela pessoa. Então nós votamos, junto com o prefeito Gustavo Fruito, o plano do magistério, qual eu particularmente sou rigorosamente favorável. Entendo de que o momento que a cidade atravessa é um momento realmente muito delicado. Nós precisamos fazer alguns ajustes, sem retirar direitos. Vamos aqui deixar muito claro, não irá, senhor presidente, se retirar direitos de rigorosamente ninguém. Então, os senhores vereadores fiquem também tranquilos. Ninguém está fazendo um plano. Eu sou absolutamente contra retirar direito, e nesse país chega de se retirar direitos, e eu particularmente não vou deixar de que se retirem direitos. Então, fiquem absolutamente tranquilos quanto a isso. Agora, é claro, existe uma situação complicada, principalmente na questão do IPMC, e aí sim um debate ideológico, porque o IPMC, como você mesmo disse, tem 2 bi. Ele precisaria hoje, só para que os senhores fiquem claros, de 15 bi para que as pessoas possam realmente ter as suas aposentadorias garantidas de uma maneira absolutamente tranquila. Então, nós precisamos realmente fazer uns ajustes, esses ajustes vão ser feitos. O IPMC hoje, da maneira como está, ele não se sustenta, vocês sabem disso. O prefeito Gustavo Frutti já alertava para esse quesito. Nós temos hoje 4 ativos para 1 inativo. Se continuar nessa sequência, nós vamos ficar devedores, e não é isso que nós queremos. Inclusive, garantir a aposentadoria de todos vocês, garantir a aposentadoria da massa dos servidores públicos, que realmente é o pulmão dessa cidade. 2 para 1 hoje. Obrigado, vereador Jairo, perdão. Hoje já está 2 para 1. 4 para 1 seria o ideal. Obrigado pela correção, vereador Ticuso e vereador Jairo Marcelino. Realmente, hoje já está 2 para 1, então na sequência nós podemos aí ficar no negativo. Aí eu ia falar alguma coisa da fala. Sim. Nós precisamos fazer esse equilíbrio pontual. Os projetos, quando chegarem aqui, vão ser debatidos com os senhores tanto que estão falando aqui, não vejo esse grande problema. Agora, nós não podemos, quando eu escuto na fala, quando dizem assim, vocês vão pagar empresas. Veja, ninguém está dizendo que vai pagar a empresa ou não vai pagar o professor, tem que pagar todo mundo. O grande contraponto ideológico que eu faço é assim, essa mania de dizer que o pagamento, por exemplo, de empresa, como se a empresa fosse uma palavra, empresa, e por trás dela não tivesse uma pessoa com carne e osso ou com um filho para sustentar, que também está sendo demitido. Existem vários funcionários de empresas privadas que prestam serviços à prefeitura, e aí se dentro da ideologia de cada um pode ser contra ou a favor, gostem ou não gostem, assim que Curitiba hoje está implementada, não só Curitiba, mas grandes cidades do Brasil também, tem os seus serviços de alimentação, de lixo, talvez até a gente precisasse rever vários desses contratos que já estão sendo revistos pela atual administração e foram também tentados ser revistos pela antiga gestão, que tentou romper com o ICI, por exemplo, e não conseguiu. Nós precisamos também fazer esse debate, eu entendo que é muito importante. Agora, não existe isso por parte do governo, vereador Maurinácio, escolher pagar A ou B e não pagar B ou C. Isso nunca foi travado. O que nós temos que adotar agora aqui é um critério coerente com as coisas do município, daquilo que está acontecendo no país, com uma realidade clara de que não há dinheiro para tudo, existe uma crise, existe uma recessão. Não adianta aqui fazer um discurso de que nós estamos vivendo em outro planeta, porque nós não estamos, nós todos vivemos no mesmo lugar, na mesma cidade, nos mesmos contextos, nós também estamos sofrendo. Eu queria que o professor ganhasse muitas vezes mais, eu queria, por exemplo, que os guardas ganhassem muito mais, enfim, que o servidor público ganhasse muito mais. Agora, tem coisas que não dá. Ou a gente faz, por exemplo, todo mundo reclama da coleta de lixo na cidade que está ruim. Todo mundo reclama porque não há implementação franca nas unidades de saúde, por exemplo, no bairro do Toninho, lá no Sabará. Existem vários problemas nas unidades de saúde, no Maurinácio, no Campo de Santana. Todo mundo quer tentar melhorar a situação da cidade. E é esse o objetivo que nós vamos tentar fazer com esses reajustes, vamos dizer, reajustes fiscais, do reajuste fiscal que nós estamos tratando. Então não há aqui nenhum tipo de perseguição, nós não vamos entrar
nesse confronto, não é meu interesse entrar em conflito com absolutamente ninguém, valorizando todas as categorias, com toda a tranquilidade e toda a serenidade possível. Eu escuto e escutei os sindicatos. Um contraponto que é necessário fazer, por exemplo, com relação ao conselho, eu já expliquei isso anteriormente, quando, por exemplo, um membro do conselho do sindicato não esteve presente, e critiquei também o fato, por exemplo, de vocês não terem ido, não poderem, terem vetado o fato de vocês assistirem. Aí foi uma decisão da prefeitura, a qual eu não me meto, cada um tem o seu posicionamento. Conversei no gabinete, eu disse que achava que os sindicatos poderiam participar da reunião, eu não vi nenhum problema nisso. Agora, o representante do sindicato também não foi, da categoria também não foi no conselho, não tinha representante, então assim, nem o suplente. Então, essas coisas também ficam um pouco complicadas, mas eu concordo. Eu acho que poderiam ter ido lá, mais 2 minutos para concluir, senhor presidente, pelo menos para assistir o que se tratava e o debate. Eu acho que não fica legal realmente quando as coisas não são debatidas. Então, para os vereadores aqui, um recado bem tranquilo. Não existe nem nada do que está sendo feito para perseguir categoria A ou B. O fato é que matemática, está aqui o professor Euler, que é um dos maiores professores, particularmente, que já conheci na área, que faz cálculo o dia inteiro, sabe que a questão não se sustenta. Por exemplo, no caso do IPMC, que, na minha opinião, hoje, é uma das situações mais caóticas que nós vamos enfrentar. E já estamos enfrentando, e não é de hoje. Dito isso também pelo ex-prefeito Gustavo Frutti. Para não me alongar mais, eu quero só dizer com toda tranquilidade que não há interesse algum em fazer confronto, não vai ser esse meu papel como líder, não cairei no tom de ir para um confronto, jamais vai ser essa a minha atitude, estou absolutamente sereno para ocupar essa função. E digo a vocês que fiquem absolutamente tranquilos que quando os projetos chegarem a casa, nós vamos fazer melhor para a cidade de Curitiba. Nós temos um compromisso com a cidade, com os servidores e com a cidade. Os servidores, se eu não me engano, são 40, qual que é o número? 30 mil, 32 mil, ia falar 40 mil, são 32, 33, 34 mil. Nós também temos aí mais de 1 milhão de habitantes na cidade, que também tem interesse em ter sua creche, sua unidade de saúde, uma boa educação, como vocês, professores, costumeiramente sabem fazer aqui em Curitiba. Curitiba é referência na área da educação, e também na Guarda Municipal, que é uma guarda atuante, uma guarda firme, com fibra. Nós sabemos da responsabilidade da guarda, e vamos fazer isso com toda a serenidade e toda a tranquilidade para manter e aprovar esses projetos. Um ótimo dia a todos, muito obrigado, e sejam sempre muito bem-vindos. Ok, agradeço o líder do prefeito. Importante registrar também que houve uma reunião em que participou o líder do prefeito e a professora Josete, juntamente com o Sismac? Sismuc não, né? Sismac com o prefeito na quinta-feira passada. Só fica o registro também. Senhores, a gente agradece a presença de vocês. Mais uma vez, reforço o nosso compromisso em debatermos os projetos assim que sejam enviados para a Câmara. Uma discussão responsável, ok? Fico grato. Obrigado a vocês. Está reaberta a sessão. A palavra agora no grande expediente, a professora Josete, 15 minutos. Senhor presidente e demais presentes. Gostaria de abordar hoje 2 aspectos na minha fala. Um deles de caráter nacional, mas que obviamente terá repercussões aqui no município. Mas vou iniciar partindo das falas que me antecederam aqui, tanto do líder, do prefeito, como das entidades sindicais. Sempre faço questão de reforçar que estou na rede municipal como professora desde 85.
E, obviamente, nessa trajetória passamos por altos e baixos, né? Momentos de conquista, momentos de perda. Mas eu acredito que do Executivo o que nós esperamos sempre é o diálogo. E, obviamente, quando nós vemos medidas sendo tomadas, sem que haja, num primeiro momento, um diálogo efetivo, né, com servidores e servidores, através dos seus representantes legítimos, que são as direções do sindicato, isso já traz um grande temor para nós, servidoras e servidores. Porque eu entendo que quando há um diálogo franco, aberto, nós temos mais clareza do que está acontecendo e, obviamente, podemos ter condições de fazer uma avaliação com mais calma, com mais dados, para que a categoria possa se posicionar numa assembleia, né, ou em instâncias e espaços de discussão que as entidades possuem. E estava até comentando ali com o vereador Giovanni, que senta ao meu lado, que às vezes parece que a história se repete, né? Eu lembro que em 85 nós conquistamos no final do ano um plano de carreira para o magistério. Naquela época era chamado Estatuto Próprio do Magistério, e foi feita uma edição que era em azul, e aí ficou conhecido até como Estatuto Azul. E que foi uma referência para o Brasil inteiro. Por quê? Porque era um plano que previa a valorização dos profissionais da educação pela sua formação. Então, o profissional entrava na rede com o magistério, né, uma formação em nível médio, naquela época, né, era chamado normal, né, curso normal de magistério, mas, obviamente, hoje é o ensino médio e temos a modalidade também de formação de profissionais. Bem, e havia perspectiva de que o profissional que continuasse estudando, haviam chamados cursos adicionais, que era uma espécie de pós-médio, e depois as graduações, graduações e pós-graduações que poderiam garantir uma progressão na carreira. Esse plano ele durou exatamente 6 anos. Na gestão do Lerner, nós tivemos esse plano extinto. E com retrocesso enorme, porque a partir daí existia uma única carreira, nada contra, não vejo nenhum problema em ter única carreira, desde que você tenha especificidades reconhecidas, né? É muito importante para a qualidade de ensino e para a valorização do magistério, né, que a formação seja levada em conta no momento de uma progressão na carreira. Porque isso estimula o professor a estudar, a se atualizar, e isso tem a consequência no dia a dia na sala de aula. Em 91 isso acabou, passou a existir uma única progressão, que era a partir de uma avaliação de desempenho, que significava 2,8%, e que lá em 97 e 98 nem essa gratificação foi paga. Então, os profissionais não tinham mais estímulo para estudar, lógico, muitos continuavam estudando porque da formação do profissional, né, aquele que está no dia a dia, sem ter necessidade de se atualizar, buscar novos conhecimentos. Mas, obviamente, que não havia um incentivo para isso, né, uma valorização disso. E nós lutamos mais 10 anos para ter um novo plano de carreira. Em 2001, nós conquistamos um novo plano de carreira do magistério, a partir de uma luta que foi árdua, foram 10 anos. Bem, novamente conseguimos conquistar a valorização pela formação. Só que tivemos um problema no enquadramento, e eu gosto de lembrar disso sempre, porque nós temos memória. Na gestão do prefeito Rafael Greca, lá em 92, né, 93, o que nós tivemos? O piso inicial estava muito baixo, justamente porque o estatuto foi anulado.
E os profissionais entravam na rede, né, faziam um concurso, entravam na rede e não ficavam. Né, ficavam 3, 6 meses, viam que não tinha progressão na carreira, pediam exoneração. Então, o prefeito, à época, que era o Rafael Greca, criou um abono que nivelou. Todos que tinham de 1 a 10 anos na rede passaram a ganhar o salário inicial a partir desse abono. No momento de enquadramento, lá em 2001, o que aconteceu? Se enquadrou pelo salário e não se levou em conta o tempo de serviço. Aí uma perda novamente, principalmente para aqueles profissionais mais antigos. Aí tivemos inúmeras mobilizações novamente para tentar corrigir essas distorções. Em parte, a partir de mobilizações e greves, elas foram corrigidas, né, não na totalidade. E, mais uma vez, no momento de avanço de conquistas, a partir de um plano nacional, de um piso salarial nacional, onde foi conquistada a hora-atividade de 1/3 para todos os profissionais, nós conseguimos avançar em um novo plano. E agora, quando esse novo plano vai ser implementado, tem a notícia de que não é possível, né? E que chegará um projeto onde se farão alterações, né? Um projeto de RH, que é um pacote fechado, que ninguém conhece, quer dizer, nós sabemos de comentários, e hoje um pouquinho que saiu na Gazeta do Povo. Mas isso causa, né, uma tremenda instabilidade para todos os profissionais. Por quê? Porque os sindicatos e os servidores não foram chamados para debater isso antes do projeto chegar. E era isso o mínimo que nós entendíamos que deveria ter acontecido na quinta-feira. Um compromisso do prefeito Rafael Greca de que, antes de encaminhar para a Câmara, esses projetos pudessem ser debatidos com os representantes dos sindicatos, para depois vir, né, uma coisa mais amadurecida, pensada, né, para que os vereadores e vereadoras pudessem pudessem votar. E antes de ir para a imprensa, eu acho que deveria haver o respeito com essa casa. Também poderia ter sido chamado vereadoras e vereadoras para apresentar a proposta, para trazer elementos. Acho que todos nós temos condições aqui de apontar sugestões para o Executivo. Porque, infelizmente, a gente sabe que uma vez chegando na casa, pelo menos isso é histórico, a não ser que haja uma mudança que a gente não esteja percebendo. Mas dificilmente são aprovadas emendas, são feitas alterações do projeto original. Com coisas muito pontuais, né, os eixos, né, que embasam os projetos, eles são mantidos sem muito debate. Então, eu creio, né, que nós aqui, vereadores e vereadoras, temos uma tarefa que é árdua, que é tentar fazer essa discussão aqui, de forma aprofundada, tendo acesso aos diversos dados, porque um dos aspectos, e isso não é de hoje, eu estou no meu 4º mandato, nós sempre tivemos dificuldade em ter detalhamento, né, das propostas do Executivo, impacto orçamentário financeiro realmente com os critérios que a Lei de Responsabilidade Fiscal exige, normalmente grandes números que não detalham, né, de fato, esse impacto. Então, é muito genérico e nós não temos segurança para votar, não. Tanto é que, em todos os momentos que eu estive compondo a Comissão de Economia, nós sempre fizemos solicitações, pedidos de informação, para poder ter mais aspectos detalhados nos projetos. E aproveito, né, para, mais uma vez, registrar uma das questões que, para mim, é fundamental. Aí eu vou me reportar a esta casa. Nós temos um grupo de servidores muito pequeno que assessora a Comissão de Economia. Nós precisamos ter um quadro técnico ampliado para que nós possamos acompanhar a execução orçamentária. Só assim nós vamos poder identificar quando existem, o que foi chamado aqui de
recursos por fora, que na verdade, na técnica, né, são despesas não empenhadas, e que nós já enfrentamos isso quando houve a mudança entre a gestão de Dutti e Frutti, que nós estamos enfrentando isso de novo. Porque está correto o presidente quando ele disse, não, ainda não chegou, né, o relatório do Tribunal de Contas em relação a essas prestações de contas, nem da transição, né, entre Dutti e Frutti, muito menos agora, né, que é recente, há 2 meses, 3, enfim, que a nova gestão assumiu. Mas se nós tivéssemos um quadro de técnicos com conhecimento e com a função específica de fazer o acompanhamento da execução orçamentária, nós poderíamos checar pelo menos os grandes contratos, porque não é fácil fiscalizar 8 bilhões de recursos, mas poder ter o acompanhamento para poder identificar que contratos estão em atraso. Porque o que chega para nós é uma prestação de conta uma prestação de contas que é meramente contábil. E aí, no número, tudo cabe. Tanto é que nós não temos nem as questões diferenciadas. E quanto foi pago, por exemplo, para a Cavo, quanto foi pago para o ICI. Nós vamos ter isso de forma genérica. E não temos como avaliar a partir dessa prestação de contas comum, né, quando, de fato, há atraso, né, nem do IPMC e nem de empresas que prestam serviço para o município. Então, essa é uma debilidade que a nossa casa tem. E temos que fazer concurso público e ter, no mínimo, uma equipe de 8, 10 servidores com formação em contabilidade, em economia, para que a gente possa fazer o acompanhamento da execução orçamentária. Porque o relatório que chega para nós, nele, nós nunca vamos identificar se há problemas de recurso não empenhado, porque já diz o nome, é não empenhado, ele não está registrado ali, né? Nenhuma administração registra o que não está empenhado, né? Então, eu acho que o problema ele é muito mais sério do que a gente possa imaginar. Nós aqui da casa temos que ter outra conduta e termos uma equipe técnica efetiva na Comissão de Economia e Finanças. E o Executivo também tem que ter o compromisso de, a cada projeto que chegue aqui e tem impacto orçamentário e financeiro, se comprometer em detalhar e responder aquilo que os vereadores questionam. Porque muitas vezes nós não temos os nossos questionamentos respondidos. Vem uma resposta vaga, às vezes nem se refere àquilo que a gente perguntou efetivamente, e faz de conta que a lei de acesso à informação está sendo cumprida, né? É isso que acontece. Então, acredito que todos nós temos responsabilidade aqui nesse momento, porque, ao final e ao cabo, os mais prejudicados são os servidores e servidoras e a população que está lá na ponta e que precisa da política pública acontecendo, seja da saúde, da educação, do meio ambiente, da assistência social. É lá que as pessoas sentem os problemas do município, seja de gestão ou seja de falta de recursos. A parte, vereadora. Meu tempo está acabando, eu vou passar para Vossa Excelência, daí vou pedir a colaboração do vereador Serginho para mais alguns segundos. Pois não, vereador Goura? Eu queria parabenizar a senhora pela contextualização histórica. Muitas vezes os temas chegam para cá e sem a devida contextualização. Então, a gente tem uma luta já dos professores de muitos anos, de décadas já. Então, é importantíssimo que a casa leve em consideração isso na discussão do plano de carreira e outras questões mais. E reforço que eu acho que deveria ser um reforço coletivo de todos os 38 vereadores a esse pedido de apoio técnico às comissões. Eu acho que é imprescindível para os trabalhos de fiscalização aos quais nós temos a obrigação legal e eleitoral e moral vereador, para encerrar, por gentileza, de cumprir, que a gente tenha este apoio técnico às comissões. Então, parabenizar e reforçar
a proposição de Vossa Excelência.